Good morning, people. Abram seus livros na página 47. Essa unidade se chama Does it have a view? Tem uma vista. Nós estamos falando sobre rooms in a house and in an apartment, furniture, and now there is and there are questions. Iniciamos nossa aula de hoje com Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Não há cadeiras. So, listen and practice. Page 47, Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Aqui eu recomendo que vocês voltem e ouçam o diálogo mais de uma vez. Practice, leiam o diálogo em voz alta, grifem as palavras que vocês não se lembram ou não conhecem, procurem o significado, anotem o significado e também anotem a pronúncia das palavras que são menos intuitivas. Partindo para a tradução desse diálogo, nós temos aqui Chris e Linda conversando. Aqui a imagem da situação que nós estamos vendo. Alguém está se mudando para um lugar novo. Nós temos aqui caixas com conteúdo do living room, sala de estar. E o Chris inicia dizendo: This apartment is great. Então, este apartamento é ótimo. Great, ótimo. Thanks. A Linda agradece. I love it. Eu amo. But I really need some furniture. Mas eu realmente preciso de alguns móveis. Some furniture. Alguns móveis. What do you need? O Chris pergunta. Do que você precisa? What do you need? E a Linda responde. Oh, I need lots of things. Essa expressão aqui, lots of, significa muitas. Eu preciso de muitas coisas. I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. Há algumas cadeiras na cozinha. But there isn't a table. Mas não há uma mesa. And there's no sofa here in the living room. E não há nenhum sofá aqui na sala de estar. And there aren't any chairs. E não há nenhuma poltrona. Essas cadeiras que ela está falando da living room seriam poltronas. There's only this lamp. Então, há apenas, este abajur. So, let's go shopping next weekend. Então, let's go shopping. Vamos fazer compras. Next weekend. No próximo fim de semana. Aqui nesse diálogo entre a Linda e o Chris, nós temos algumas expressões novas. O uso do some, do there are e there is. There isn't, que é a forma negativa do there is. There's no. There aren't any. E, aqui novamente, there is. Pelo contexto de tradução que eu fiz, já foi possível perceber que essas expressões estão relacionadas a haver ou não algo no cômodo. Então, eles estão falando sobre a existência ou não de certos
de certas mobílias, some furniture. Exercise 7, grammar focus. Aqui nós temos a estrutura dessas frases com there is e there are. There is significa existe, tem. Já o there are é a forma plural do there is. Então, existem, tem. Então, aqui nós temos o plural de né? O a com o sentido de haver na língua portuguesa, ele não tem plural. Então, continua a mesma tradução. Existem e tem com acento circunflexo, plural. Vamos ouvir essas frases. Ok, então aqui nós temos there's a bed in the bedroom. O there's é o mesmo que there is. Então, há uma cama no quarto. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. O no inglês, ele é usado para tornar negativa uma frase que não tem a palavra not. Então, aqui na frase de baixo, nós temos there isn't. É uma frase negativa também com a presença do not. Quando nós não temos ele, e a frase é negativa, tem a presença do no, que é nenhum. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria há nenhum sofá no quarto. Porque no inglês não pode haver duas palavras de sentido negativo na mesma frase. Mas no português, a forma que nós usamos é não há nenhum sofá no quarto. Então, nós usamos o não e o nenhum, que são duas palavras negativas na mesma frase. No inglês, não é possível fazer isso. Então, there's no sofa in the bedroom. Não há nenhum sofá no quarto. There isn't a table in the kitchen. Não há uma mesa na cozinha. Então, aqui nós temos duas formas de falar sobre a inexistência de uma mobília em um cômodo da casa. There's no alguma coisa, there isn't alguma coisa. O artigo a aqui, ele só está sinalizando que nós estamos falando de objetos no singular. Então, uma cama, uma mesa. E como no significa nenhum sofá, não há necessidade do artigo aqui. Já falando de mobília no plural, né? De coisas no plural, nós temos o there are. Então, there are some chairs in the kitchen. Há algumas cadeiras na cozinha. Existem algumas cadeiras na cozinha. Tem algumas cadeiras na cozinha. Nós temos aqui there are, essa questão de existir alguma coisa em algum lugar. There are no chairs in the living room. Então, não há cadeiras na sala de estar. Não há nenhuma cadeira na sala de estar. Percebam que como a palavra chairs, aqui nós estamos falando, né, de cadeiras na forma plural, seria não há quaisquer cadeiras na sala de estar. Aqui eu tenho o resultado de uma pesquisa no Google Imagens em relação a chair. Então, percebam que nós temos a palavra chair para denominar uma série de objetos que podem pertencer tanto à cozinha quanto à sala de estar.
Uma forma mais específica para se referir a esse modelo de poltrona, né, cadeira, que tem braços é armchair, que é literalmente isso, cadeira com braços, armchair. There aren't any chairs in the living room. Aqui any também, qualquer, não há quaisquer cadeiras na sala de estar. There aren't any chairs in the living room. São duas formas de fazer a negativa. Com o not, nós usamos o any aqui. There aren't any chairs. E com o no, não existe a presença do not, é o no que vem fazer a negativa. Então, não há cadeiras na sala de estar. Temos essas duas formas de fazer a negativa. Exercise 7, part A. Look at the pictures of Linda's apartment. Complete the sentences. Então, olhe para as imagens do apartamento da Linda, complete as frases. Then practice with a partner. Então, pratique com um parceiro. Eu recomendo muito que vocês pratiquem a leitura dessas frases para se acostumar tanto com a pronúncia quanto com a estrutura de cada uma delas. Primeira frase que nós temos aqui: There's no dresser in the bedroom. Então aqui nós temos o bedroom, quarto, e uma dresser é uma cômoda. Nós não temos nenhuma cômoda aqui, então usou a forma there is no alguma coisa. Então, there is no. Aqui outra forma de falar que não há uma cômoda, né, dentro do quarto seria o there isn't. There isn't a dresser in the bedroom. As duas formas estão corretas. Agora a próxima, chairs in the kitchen. Então, cadeiras na cozinha. Temos ou não temos? Sim. Existem cadeiras na cozinha. Tem cadeiras na cozinha. Há cadeiras na cozinha. E agora não é mais a forma singular, é o plural. Para falar que existe alguma coisa, nós temos essa primeira estrutura. There are some. There are some. Então, existem algumas cadeiras na cozinha. Há algumas cadeiras na cozinha. Number 3. TV in the living room. TV in the living room. Nós temos aqui living room, sala de estar, e temos uma TV, uma única TV. Então, nós usamos there's a uma. There's a TV in the living room. TV inicia com som de consoante, então nós usamos o artigo a sem a letra N. Refrigerator. Aqui nós temos geladeira. Existe alguma geladeira neste apartamento? Em nenhum lugar nós conseguimos ver uma geladeira. Então, como falar que não há uma geladeira? Nós podemos usar there's no refrigerator ou there isn't a refrigerator. As duas formas estão corretas. Vou usar aqui uma diferente da que nós já usamos. There isn't a refrigerator. Próximo. Rugs on the floor. Rugs, tapetes. Em nenhuma parte do apartamento, of the apartment, existe algum tapete. E como aqui se fala de tapetes, né? No plural, nós vamos aqui. Como falar que não há? There are no rugs on the floor.
There aren't any rugs on the floor. Então, there aren't any. As duas formas corretas. There are no rugs on the floor. There aren't any rugs on the floor. Então, não há tapetes no chão. Curtains on the windows. Então, cortinas nas janelas. Também é possível perceber que não existem. Para variar, eu vou colocar outra forma, mas lembrem-se que existem as duas possibilidades. There are no curtains on the windows. Não há cortinas nas janelas. Mirror in the bedroom. Então, no quarto. Is there a mirror? Existe um espelho aqui no quarto. Então, sim. There's a mirror in the bedroom. Há um espelho no quarto. Books on the bookcase. Nós temos uma bookcase na sala de estar. Aqui, bookcase. Mas ela está vazia. Então, aqui, books, plural. There are no books in the bookcase. Ou there aren't any books in the bookcase. There are no books in the bookcase, right? Pratiquem, pausem o vídeo, leiam as frases. Aconselhável que vocês peguem o caderno e escrevam as duas formas de fazer as frases na negativa. Então, todas as frases que têm a forma negativa, number 4, number 1, number 5, number 6 and number 8, escrever as duas formas de fazer a negativa. Next exercise. Okay, no. Part B of exercise 7. Write 5 sentences about things you have or don't have in your classroom. Then compare with a partner. Então, aqui seria para fazer sobre a sala de aula, mas eu vou pedir para que vocês façam esse exercício em relação ao quarto de vocês. Então, write 5 sentences about things you have or don't have in your bedroom. E vocês vão me mandar pelo WhatsApp, com prazo até sábado que vem. Escreva 5 frases sobre coisas que você tem ou não tem no seu quarto e me mande pelo WhatsApp. Usando essa estrutura que nós acabamos de ver. There is, there's no, there isn't, there are some, there are no, there aren't any. Então, aqui alguns exemplos. There is a bed in my bedroom. There is no table in my bedroom. There isn't a chair in my bedroom. There are some pillows in my bedroom. Então, travesseiros. There are no rugs in my bedroom. Então, não há tapetes no meu quarto. There aren't any TVs in my bedroom. Então, não há televisões, né? Não há mais de uma televisão aí, né? Não há várias televisões no meu quarto. O exercício número 8, que é na página 121, é um exercício interativo. Então, find the differences. Encontre as diferenças. Compare two apartments. Go to interchange 7 on page 121. Compare 2 apartamentos. Vá para
o Interchange 7, que é na página 121. Aqui, no final do livro, nós temos essa atividade interativa, que é em pares, pair work, trabalho em pares. Find the differences between Bill's apartment and Rachel's apartment. Encontre a diferença entre os apartamentos do Bill e da Rachel. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa atividade em família, falassem sobre as diferenças, porque quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos fazer esse exercício em sala. Então é bom que vocês já tenham compreendido, e qualquer dúvida, lembrem-se de mandar no grupo, gente. Manda no grupo, manda no particular, se não quiser mandar no grupo, mas não fiquem com dúvidas. Então aqui nós temos um exemplo de duas pessoas falando sobre as diferenças no apartamento dos dois. There are 4 chairs in Bill's kitchen. Então, há 4 cadeiras na cozinha do Bill. Mas, there are 3 chairs in Rachel's kitchen. Então, aqui nós temos a Rachel's kitchen, a cozinha da Rachel. Tem apenas 3 cadeiras. Já na cozinha do Bill, nós temos 4. Então, quais são outras diferenças? There's a sofa in Bill's living room, but there's no sofa in Rachel's living room. Então, aqui está dizendo que há um sofá, né? Olha aqui, na sala de estar do Bill, mas na sala de estar da Rachel não há sofá. Então, compare quais são outras diferenças. A Rachel tem uma bookcase. O Bill não tem. No quarto do Bill existe uma desk, uma chair e uma TV. No quarto da Rachel não tem nem desk, nem chair, nem TV, mas tem uma dresser e um mirror. Também tem pictures aqui. No quarto e no banheiro da Rachel existem curtains, mas no quarto e no banheiro do Bill não tem curtains. There are no curtains. There aren't any curtains. Então agora, lição de casa, homework. No workbook, página 40, page 40, nós temos aqui exercise 6, é o primeiro, vocês vão fazer para casa. 6, 7 and 8, esta semana. O exercício 6, complete the description with is, are or aren't. Então, is, are or aren't. Tem aqui a descrição da casa do Roger, Roger's house. Está falando o que tem e o que não tem. Vocês vão observar exatamente essa estrutura que nós vimos no Grammar Focus, Exercise 7 do Student's Book, e vão completar esses espaços. Lembrem-se sempre, grifem as palavras que vocês não conhecem ou não se lembram, pesquisem, anotem essas palavras e pratiquem como se pronuncia elas. Depois que o texto estiver preenchido, pratique a leitura do texto. Não deixem de estudar. 1 hora de inglês por semana não é suficiente para você conseguir ficar fluente, para você ter um entendimento. Na próxima semana, se você ficar 1 semana inteira sem praticar, sem ler, sem ver nada relacionado, a memória já começa a falhar. A gente precisa de repetição. Exercise 7. Answer these questions with information about your home. Então, responda essas perguntas com informação sobre a sua casa. Use the phrases in the box. Então, use as frases na caixa. Então, there is a alguma coisa. A alguma coisa. Não há alguma coisa, né? There's no or there isn't a
E no plural nós temos there are some, there are no, there aren't any. Vocês vão usar essa estrutura. O primeiro exemplo que nós temos aqui é does your kitchen have a dishwasher? Dishwasher é um termo que nós não vimos aqui no Student's Book, mas se vocês pesquisarem o que é muito importante para o aprendizado do inglês, vocês verão o significado de dishwasher e vocês vão conseguir responder se yes, there's a dishwasher in my kitchen or no, there isn't a dishwasher. No, there's no dishwasher. Aqui são as 3 possibilidades de resposta. No meu caso, eu usaria uma dessas negativas. No, there isn't a dishwasher in my kitchen. Número 2, does your kitchen have a clock? Clock nós já estudamos. Do you have a television in your living room? Do you have bookcases in your living room? Does the bathroom have a mirror? Do you have pictures in your bedroom? Does your bedroom have a closet? Esse exercício, ele retoma um vocabulário que nós estudamos na unidade 6, mais especificamente na página 39, que são as perguntas no Simple Present Questions. Então, se vocês tiverem dúvida sobre o uso, qual que é o significado, por que é que nós temos aqui o uso do do e do does, quando se faz perguntas no Simple Present, voltem ao exercício 7 da unidade 6, página 39, voltem à nossa videoaula, eu acredito que foi videoaula que nós fizemos sobre isso. E caso vocês tenham dúvidas, mandem a pergunta para mim. E por último, nós temos aqui exercise 8. What's wrong with this house? What's wrong with this house? O que está errado nesta casa, com esta casa? A. Write sentences about the house. Use there and the words in parentheses. Então, escreva frases sobre essa casa. Use o there, então vocês vão usar a estrutura there is, there are, there isn't, there aren't, para fazer essa atividade. Nós temos aqui os cômodos e existe algumas coisas fora do lugar ou faltando nesses cômodos. Então vocês vão escrever frases. E aqui já tem exatamente sobre o que vocês devem falar em qual cômodo. A primeira, aqui tem um exemplo, stove e kitchen. Então, furniture, stove, room, kitchen. Fogão na cozinha. Nós temos aqui cozinha e cadê o fogão dessa cozinha? Não há um fogão aqui. Então, there's no stove in the kitchen. Ou there isn't a stove in the kitchen. E a mesma lógica vocês vão usar para seguintes frases. Então, chairs e dining room. Chairs, cadeiras, dining room, a sala de jantar. Olha aqui, dining room. Não há cadeiras na sala de jantar. Então, retomando esse vocabulário sobre furniture da aula passada. E part B, write 4 more sentences about the house. Então, aqui está especificando o que vocês precisam escrever sobre cada cômodo, mas vocês vão escrever, além disso, 4 frases sobre móveis que não foram abordados na parte A, parte A. Então, pessoal, boa sorte. Lembrem-se de compartilhar os seus progressos, as suas dúvidas com a turma. E see you next class.